tentando fazer funcionar. Ok, então a gravação já começou e a gente vai trabalhar hoje, então, as partes interessadas. Puxei minha caneta aqui. Então, nosso grande objetivo é entender esse conceito de partes interessadas e ver que a gente precisa fazer uma gestão dessas partes interessadas. Uma gestão ativa, né? Na prática, o que acontece é o seguinte, né? Na maioria dos projetos, essa gestão das partes interessadas é feita pelos gerentes ou por pessoas que auxiliam o projeto de maneira implícita, ou seja, elas sabem quem é importante e aí conversam com as pessoas importantes, né? Elas atendem o chefe. Então, esse é uma maneira de risco maior, como tudo que se faz em gestão. Se você não tiver um método, né, uma prática, você começa a, a fazer as coisas de maneira não repetitiva, né? E ao mesmo tempo você vai. Estou arrumando aqui um negocinho. Você vai talvez perder, né, por causa da pressão de outras coisas do projeto, você vai perder algumas coisas importantes que você devia estar fazendo, tá? Ou não vai perceber de maneira clara, né? Então, algumas coisas são bastante importantes para a gente vai usar ao longo do projeto, né? Uma é o 5W2H, né? Outra é o Moscou, né? E a gente vai ver algumas coisas importantes aqui também. As partes interessadas aparecem em vários lugares, eu vou mostrar dois, elas aparecem no CEMAT, né, que é uma iniciativa para reformatar a engenharia de software por áreas, né, de conhecimento, vamos dizer assim, né, áreas importantes, que são esses alfas, são esses quadradinhos aí, né, e um importante significa, ó, as partes interessadas fornecem oportunidades, elas criam demandas, elas apoiam o time e usam o software que a gente faz. Tá? Então a gente tem que ter esse conceito, né, de que as partes interessadas são o nosso cliente, então na área de clientes, né, e a gente tem que prestar bastante atenção a ela, porque é ela quem está fornecendo oportunidades e gerando demandas que a gente tem que atender, ok? Já no PMBOK, né, a gente tem aqui as partes interessadas como umas das 10 áreas do conhecimento. Então, essa figura aí mostra as partes interessadas. Isso não tem muita organização muito importante, mas eu gostei dessa figura para mostrar as 10 áreas, né, porque eu gosto desse triângulo de tempo, custo e escopo, né, que gera a qualidade, que vão ser influenciados e vão influenciar essas áreas aí em volta, né, e a gente tem que trabalhar com recursos humanos e aquisições para atender essas outras áreas, né? Vamos em frente, então, né? A gente reconheceu que, então, a minha informação aqui, olha, partes interessadas é uma coisa reconhecida pelo pessoal mais tradicional. Então, o pessoal mais novo não pode esquecer que elas existem, né? Então, a gente nessa aula vai falar a introdução, vai falar um pouco da gestão e vai falar da abordagem do SEMAT, né, que é muito importante para a gente, tá? Tanto no contexto de desenvolvimento ágil, quanto no contexto geral de desenvolvimento de projeto, quanto no contexto de se preparar para fazer esse projeto e depois acompanhar como o projeto acontece. Depois uma rápida revisão. Introdução, então. Primeiro vamos ver o que é parte interessada. Eu devia ter uns bonequinhos desenhados aqui embaixo. Eu gostaria mais de falar com os bonequinhos desenhados, né? E o termo em inglês é stakeholder, né? Aquele que possui um interesse, aquele que possui uma aposta em um projeto, né? Interessada é uma palavra ruim, porque a gente usa interessada de uma maneira muito assim, eu quero saber o que está acontecendo. E é mais que isso, né? Interessado, o cara realmente, a gente quer olhar, procurar aqueles que estão realmente fazendo uma aposta ou questionando algo do projeto. Então, a gente tem aqui a parte interessada, que pode inclusive não ser consciente, que é uma parte interessada, e você tem que chamar a atenção, olha, você está interessado nesse projeto, né? É qualquer indivíduo, grupo, organização, e a gente pode falar também de meio ambiente, né, como parte interessada,
ou seja, alguns conceitos mais abstratos, né, que podem afetar ou ser afetados por um projeto, ok? Então, se alguém pode, né, ter benefícios ou prejuízos com o projeto, se alguém pode ajudar ou atrapalhar o projeto, né, ou apenas perceber que será afetado. Né? Então, eu olho aquele projeto acontecendo, eu tenho uma percepção que vai acontecer algo, né? E aí eu sou, muitas vezes, contra o projeto. Você vai fazer uma estrada aqui, eu acho que você vai atrapalhar o meu sono com a estrada. Então eu vou, não, mas aí é verdade, você vai ser afetado. Você vai fazer uma estrada lá longe de mim e eu acho que vai passar por mim, então eu percebo que você é afetado, mas não sou. Então essa percepção pode ser verdadeira ou falsa. E mesmo assim, a gente tem que, mesmo que ela seja falsa, a gente tem que se preocupar. Né? Então, parte interessada pode ser um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetado ou perceber que será afetado por uma decisão, atividade ou resultado do projeto. Então, não apenas, né, o resultado final do projeto, mas tudo o que acontece ao longo do projeto vai afetar alguém ou alguma coisa. É, por exemplo, se você precisa, num sistema de data warehouse, mexer nos dados de algum outro sistema, pode ser que você gere uma carga adicional nesse outro sistema. É muito importante a gente ver, né, que entre umas partes interessadas privilegiadas, elas são extremamente importantes como fator de sucesso, né, para o sucesso de nossos projetos. Então, está faltando a referência aqui, né, que é o Chaos Report. Essa é uma referência muito importante na área de software. Os projetos de Data Warehouse se inclui o das áreas de software. E então a gente tem aqui, né? Deixa eu botar aqui que a referência é o Chaos Report, para a gente depois consertar na transparência. Esse aqui deve ser o de 2015. Tá? E diz o seguinte, olha, se eu pegar os principais fatores de sucesso, né, e fizer uma ponderação deles com entrevistas feitas em gestores de projetos, né, centenas de projetos, né, eu vou descobrir, né, que quatro assuntos, né, têm peso 15. Né? E dois deles, né, o patrocínio executivo, que é uma parte interessada, né, é quem vai financiar o projeto, quem quer o projeto aconteça a nível executivo, né, e o envolvimento do usuário, né, são essenciais. Né? Sendo que esse aqui também é a maturidade emocional da equipe, né, e isso também tem a ver, a equipe também é uma parte interessada, mas a gente tem uma preocupação bem maior a nível de sucesso do projeto para fora, né, com o usuário e o patrocínio executivo, enquanto o sucesso do projeto para dentro, né, para o projeto trabalhar, a gente vai trabalhar com a equipe com outras técnicas, né, não são necessariamente as mesmas técnicas das partes interessadas, externas. Então, em um projeto, né, o PMBOK, já na versão 5, ele mostra para a gente, né, que o projeto ele é fortemente, né, influenciado pela equipe do projeto. Né? Eu acho que esse diagrama ele não coloca as coisas no tamanho certo. Né? Essa equipe do projeto ela tem que ter um patrocinador, geralmente é uma pessoa só. Né? Você tem aqui um grupo, né? Aqui você tem um grupo, né, ligado à organização, né, que está interessado em projetos em geral. Tem o gerente de portfólio, o gerente de programas, o escritório de projeto. Essas pessoas na organização, elas estão interessadas numa visão matricial, né? Elas permeiam toda a organização a fim de cuidar, né, de que projetos estão sendo feitos, de que maneira estão sendo feitos.
Então, elas estão interessadas em projeto e o projeto vai causar, né? Elas vão ter interesse e vão ser afetadas e vão afetar essas pessoas, né? Além disso, né, eu tenho aqui do lado direito, né, as pessoas que vão operar, né, que vão usar, né, que estão mais ligadas ao projeto em uso. Né? No caso da gente, da House, o software, né? Então, estão as pessoas que fazem uma operação, né, as pessoas que são responsáveis por funções da empresa, né, os fornecedores, os parceiros, os clientes e os usuários. E aqui dentro da gente, a equipe de gerenciamento que vai realmente executar o projeto. Esse diagrama aqui que eu tirei do PMBOK, na verdade, a gente devia ter umas setinhas que vai e vão. Tá? E eu vou reconstruir esse desenho de uma maneira talvez mais realista. Inclusive botando, né, acho que essas pessoas podem estar dentro do projeto. E lembrando que o projeto vai gerar um resultado, né? Tem que ter um resultado do projeto e vai ter atividades, resultados intermediários. E essas coisas, né, causam impactos. Impactos no projeto, né, nos clientes, no escritório, na gestão. Então tem um loop, né, um feedback de você fazendo o projeto, as pessoas sendo impactadas, as partes interessadas sendo impactadas e elas voltando para impactar o projeto de alguma maneira. Merece um desenho melhor que esse. Esse desenho é bem ruinzinho, tentando explicar, né? Aqui eu tenho os grupos. Olham a execução do projeto, olham os resultados do projeto. A gente também tem um grupo especial dentro das partes interessadas que são os usuários reais, né? Então, esse grupo de partes interessadas ele é muito maior que o grupo de usuários. Né? Por exemplo, os desenvolvedores, os financiadores, as pessoas podem não usar o sistema. Né? E também tem outro grupo dentro aí das partes interessadas que às vezes são esquecidos, né? Que são chamados de sombra. Né? E o meu exemplo, eu já não sei se eu citei aqui, né? É o acompanhante do paciente. Né? Então, num projeto que eu participei de um pedaço, né? Mas a gente fica sabendo de umas coisas, e até gerou esse trabalho, fez parte de uma tese de doutorado, no grupo de engenharia de software. A gente fez uma pesquisa, né? Sobre o que seria importante como qualidade do sistema de informação de um hospital. Esse sistema estava sendo recriado, né, tendo sendo feito de uma maneira totalmente nova, e se entrevistava médico, enfermeiro, qualquer pessoa que estava no hospital, na verdade. Quem é você? O que você faz? Tal, tal, tal. Né? E aí, nessa entrevista, a gente percebeu que ninguém estava ninguém que era diretamente ligado ao projeto, aparecia, vamos dizer assim, nos dados, né, está preocupado com a pontualidade das consultas. Por quê? Porque o médico ele tinha um problema de fazer consultas a partir de certo horário, mas ele podia estar na cirurgia, podia estar atendendo o paciente. Então ele achava normal atrasar a consulta. Né? Isso se espalhava pela cultura do hospital, né? Não, o médico atrasa a consulta porque está fazendo uma coisa que não pode ser interrompida, né? O que merece uma atenção maior. O paciente era um paciente que estava no hospital público, geralmente um idoso, muitas vezes aposentado, então esperar para ele era normal. Não, faz parte aqui, eu estou sendo bem tratado no hospital bom, eu estou sendo bem tratado, é uma oportunidade, e eu vou esperar o doutor, né, para me atender. Porém, o acompanhante geralmente era alguém que tinha que faltar ao trabalho, né, que tinha outros problemas para resolver, então, essa pessoa ficava muito estressada com o atraso do médico. Né? E, normalmente, essa pessoa não seria nem percebida se não fossem feitas essas consultas, essas entrevistas aleatórias no hospital, né? Perguntando: quem é você? O que você faz? É,
Então descobriu essa, e aí o sistema passou a analisar a qualidade, né, do serviço do hospital também pela pontualidade das consultas. Isso foi um fator de crise, né, durante algum certo tempo, até o pessoal se acostumar. Então, usuários são todos aqueles que usam o sistema de alguma maneira. Tá? E esse desenho aqui era para aparecer um a um, não sei porque não apareceu um a um. Né? E a gente tem aqui os usuários, né, que são aqueles que vão usar o sistema mesmo, o sistema do computador aí que está na sua frente. Né? Tem usuários de forma ampla que usam qualquer parte do sistema, por exemplo, os programadores, eles são usuários, eles interagem com o código do sistema, que é parte do sistema, né? E mais amplo ainda tem as partes interessadas. Tá? Uma coisa importante da gente entender, e tem a ver com 5W2H, né? É que no início a gente vai buscar entender os objetivos e as razões das partes interessadas, os interesses. Então, quem usa o sistema, né, ele quer fazer alguma coisa no sistema. Ele tem o que a gente chama de objetivo. Eu quero saber quanto a minha empresa fatura, eu quero saber quem é meu maior cliente, eu quero saber quais são os produtos que estão estragando. Né? Isso são todos os objetivos que eu posso olhar para um data warehouse. Né? Qual é a melhor loja? Né? Eu quero fazer perguntas específicas. Porém, isso aí é típico do usuário. Okay? O usuário vai usar o sistema para fazer alguma coisa. Como ele vai falar para você, eu quero sacar dinheiro. No caso de um data warehouse, ele vai falar coisas como eu quero um gráfico de produtividade por funcionário da fábrica. Porém, ele tem interesses para fazer isso, né? O que a gente chama, o que vão aparecer nas histórias do usuário, que a gente também vai falar em algum momento aqui. Então, usuários e stakeholders eles têm interesses no sistema, ou seja, eles querem que aquele what, aquele o que, aconteça por algum motivo. E as partes interessadas, inclusive algumas não têm nem objetivo, elas não vão usar o sistema e elas continuam tendo esse interesse. Né? Então, é porque eu quero aumentar o faturamento, por exemplo. Então, eu quero saber quem é o vendedor que vende mais, porque eu quero aumentar o faturamento. Né? Ou eu quero aumentar o ticket médio por loja. Né? E eu quero poder acompanhar esse mapa. Né? Então, a gente tem que olhar muito bem essa diferença entre o que e o porquê. E, para mim, é muito importante sempre fazer o que foi pedido conhecendo a razão. Tá? Eu tenho uma teoria que é o seguinte: a maneira como você escreve algo, ela induz, a maneira como você descreve algo, né, ela induz a forma como ele vai ser construído, certo? Então, se você descreve algo que você deseja e não descreve o porquê isso está sendo feito, você está deixando em aberto várias maneiras de construir esse algo que podem atender menos ou mais, cada maneira, né, aquele desejo que foi estabelecido, aquele objetivo que foi estabelecido. Então, quando você determina o interesse para fazer aquilo, eu posso, isso de maneira explícita, né, e não implícita, então eu sei por que eu vou fazer, então eu vou escolher maneiras melhores disso ser feito. Tá? Por exemplo, se eu quero ter uma informação e eu falar, porque quando eu estou na rua, eu quero poder saber, né, como é que está o. Eu sou um gerente de trânsito na cidade. Né, e ele falar, quando eu estou na rua, eu preciso saber, né, como é que está o trânsito nas redondezas para ativar os meus funcionários que estão comigo para fazer alguma coisa. Certo? Então ele não quer ver isso no escritório. Por quê? Porque ele quer ver isso na rua, então eu vou me preparar melhor para fazer isso para o mobile e coisas assim. Então, o sistema deve ser construído, o Data Warehouse, no nosso caso, deve ser construído, implementando os objetivos de forma que os interesses todos sejam realizados, em função, né, do que é a satisfação das partes interessadas.
Um autor chamado Rubel, né, ele fala em objetivo, que é a mesma coisa, e metas. Né? Em português, como a tradução é objectives, goals, goals, objectives, essa coisa você pode ver em português com outros nomes, ou mesmo em inglês com outros nomes, né, trocando goal por objective e por aí afora. Né? Mas aqui é a minha ideia, né, então só para ter uma referência aqui eu vou falar de goal. É o seguinte, né, o objetivo é o que eu faço e a meta é o efeito que eu quero criar no mundo real. Né? Por exemplo, eu quero acelerar em 25% o tempo de uma venda na internet. Né? Por exemplo, eu quero poder projetar melhor para onde eu vou enviar a vacina no Rio de Janeiro. Então, um exemplo que a gente poderia usar agora é justamente um sistema de data warehouse, em função do sistema de coleta, de como qual vacina foi dada ontem, né, eu quero fazer um sistema de data warehouse que me permita analisar a vacinação e o processo de vacinação. Então, uma pergunta que eu posso fazer é que lugares, né, estão tendo problemas com vacina e tendo que parar de vacinar antes do fim do horário, né, que está acabando a vacina. Né, quantidade de problemas ou tempo perdido na vacinação em cá por dia, né, por falta de vacina. Então, as partes interessadas, elas olham, a gestão de partes interessadas, né, ela olha a questão do projeto como uma questão de gerenciar a satisfação das partes interessadas. Gerenciar por quê? Porque o projeto vai fazer alguma coisa que vai atender algumas pessoas, e cada pessoa tem que ter a expectativa correta. Né? Então, expectativas corretas geram clientes satisfeitos. Opa, partes interessadas satisfeitas. Né? Satisfeitas. Um pouco daquela ideia do combinado não é caro. Né? Vocês devem conhecer esse ditado. Né? O problema é que essas partes interessadas podem nem saber que existe um combinado, podem não ter participado do combinado na hora que elas deviam participar. Né? Então a gente quer resolver esses problemas de engajamento, de participação, de conhecimento, por meio da gestão das partes interessadas. Né? Já no PMBOK, não precisava nem ir para o PMBOK 6, já tinha isso. Né? Sabendo que, né, as partes interessadas, quando o projeto vai andando, tem uma hora que elas não têm muito mais, né, como gerar influência. É que, depois que o prédio tem 10 andares, né, é difícil alguém mudar a decisão de quantos andares vai ter o prédio, certo? Então, normalmente, um projeto, o custo, quando vai aumentando o custo de mudança, vai diminuindo a capacidade das partes interessadas em influenciar, criar riscos, né, ou gerar ou de termos riscos ou de termos incerteza. Né? Isso tem uma importância porque, mesmo que ela tenha uma influência baixa, né, aqui, né, o grau de stakeholder influence está baixo, né, mas se ele agir, ele pode gerar um custo muito alto. Os métodos ágeis, de certa maneira, eles tentam diminuir esse custo de mudança, né, ao longo do tempo. Né? Não, claro que não vai ser um custo zero aqui de quando quase não tem nada, mas vai ter a expectativa de ter um custo menor. E também não deixar que as partes interessadas percam a influência. Vou botar aqui só o stakeholder. Vou até melhorar esse gráfico também. Aqui a gente tem stakeholder. E aqui a gente tem a incerteza, né? A incerteza a gente quer baixar mais rápido até, né? E o risco a gente quer baixar mais rápido ainda. Esses são os nossos objetivos, certo? Até tem aqui o nosso. Isso aqui é muito, muito geral, né? Mas dá uma ideia das nossas ideias como tratar o envolvimento das partes interessadas, né, de maneira ágil.
Então, muitos padrões, tanto como o PMBOK, como o CMAI, o MPS-BR também fala de gestão das partes interessadas, o CMMI também fala das partes interessadas, então a gente tem essas coisas. Também pode ser CM2I, mas deve ser CMMI. Então vamos ver como isso é feito ainda de maneira introdutória. Depois, na segunda parte da aula, a gente vai olhar algumas ferramentas, né? Então a gente tem no PMBOK como uma atividade, né? Você tem que fazer isso ao longo do projeto, no início, meio e fim, né? Então você tem processos para identificar essas partes interessadas no início do projeto. Você tem processos para analisar as expectativas dessas partes interessadas e também para desenvolver as estratégias apropriadas, ou pelo menos saber o que você tem que fazer para poder desenvolver essas estratégias apropriadas. Né, para engajar as partes interessadas e tornar elas favoráveis ao projeto. Né? Para isso é importante a comunicação contínua. Então a gente pode botar aqui uma caixinha, né, com as partes interessadas para entender as necessidades, né, que podem mudar ao longo do projeto e podem até invalidar o projeto, e as expectativas que têm que ser corretas. Né? Abordar os problemas que ocorrem ao longo do projeto, né, as percepções que as partes interessadas vão tendo, né, ou os atendimentos e não atendimento a essas necessidades e expectativas. Né? A gestão de conflitos de interesse, inclusive entre as partes interessadas, né, entre as partes interessadas, vamos dizer assim, e o projeto, né, que tem outras partes interessadas, que implica em gerenciar, né, conflitos entre partes interessadas. Né? E aí a gente tem até técnicas, né, como técnicas de negociação, né? Win-win, que é uma técnica também que todos vencem aqui no Brasil, eu acho. Que é outra técnica que a gente tem, né, que a gente já tem que usar em algum momento. Né? Várias técnicas aqui. Né? Promover o engajamento apropriado. Né? Então, por isso que a gente tem várias maneiras de informar, a gente vai comentar algumas ao longo da aula. Então, no PMBOK aparece essa tabelinha com 4 funções principais. Tá? Claramente, para mim, essa é uma função, identificar as partes interessadas. Tá? Isso é muito importante, porque a gente corre o risco de esquecer e ela aparecer tarde no projeto. Tá? Segundo, né, planejar, né, a gestão das partes interessadas. Tudo que eu faço, né, eu planejo, né, plan, faço, do, verifico e ajo para corrigir, plan, do, check, act. Já falei de PDCA aqui com vocês? Pelo menos comentei alguma vez? Já sim. Beleza. Então aqui tem sempre essa relação. E aqui eu não sei se eu concordo muito ou vejo muito essa diferença entre gerenciar o engajamento e controlar o engajamento. A gente vai ver algumas coisas aqui que mostram um pouco essa diferença, tá? Mas, e ele tem uma diferença aqui, né? Em algumas saídas, que é o importante na área de gestão, para você ver a diferença das coisas, né? O que você tem que resultar, né? Mas, na verdade, se você me pensa, Chechel, mas isso aqui que eu vou fazer é realmente gestão ou realmente controle? A gente vai ter que olhar, né? E pensar um pouco, porque talvez essa divisão seja um pouquinho artificial ou um pouquinho própria do próprio PMBOK, que fala em gestão e controle como coisas separadas muitas vezes. E para essa parte inicial, a gente vai olhar, né, a abordagem do CEMAT, que fala dessas coisas, tá, numa ordem diferente. Então, o que o CEMAT diz, né, no CEMAT, nas partes interessadas, pode ser que seja CMAT também, ou CMAT, ninguém sabe como se fala as coisas em inglês sem ouvir primeiro, né? Ele trabalha, eu falei, ele trabalha com, para cada conceito desses, né, para cada um dos 7 alfas,
você tem uma máquina de estado, uma sequência de estados que mostra quanto você avançou, que mostra o status do projeto. Tá? Então você tem esses 7 alfas aí, né? E as partes interessadas têm 6 estágios. Tá? Esses estágios, né? Então, partes interessadas, ó, pessoas, grupos, organizações, né? Vou botar aqui, né? Meio ambiente, alguma coisa, né? Que afetam ou são afetadas por um sistema de software, né? Por um data warehouse. É um sistema de software, data warehouse. Né? E aqui a gente tem essa que eles chamam de partes interessadas saudáveis, né? Elas representam grupos, organizações afetadas pelo sistema, né? Tem representantes que concordam nas responsabilidades dessa representação, né? Porque eu posso ter, por exemplo, se eu estou na área de RH, ou aqui na universidade, né, no SIGA, né, eu tenho ali os alunos, né, e a gente tem, acho que, em torno de uns 60 mil alunos na UFRJ. Né? Vou botar aqui 60k alunos. Eu não posso entrevistar 60 mil alunos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço desses alunos e vou chamar de representante dos alunos. Né? E eles têm que concordar com as responsabilidades que eles têm. Né? E tudo, claro, que todos os alunos devem considerar válido que eles sejam os representantes. Né? Então, esses representantes dos alunos, como parte do projeto, né, eles vão ter que cooperar para chegar a um acordo. Né? Porque aqui eu tenho os outros professores. Vou botar um chapeuzinho no professor. Parece um chapéu de burro, né? Chapéu de mago. Você tem os funcionários. Vamos lá. Vocês podem identificar aqui uma parte interessada. O funcionário, eu vou botar um chapéu de obra. Assim. Eu quero que vocês me digam uma parte interessada que não está aqui e poderia até ser considerada sombra. Porque ela não é, tipo, imediatamente afetada. Tá? Então eu tenho aqui o SIGA. Tá? O SIGA tem várias partes interessadas, tem os professores. Tem um tipo especial de professor que é o coordenador. Tem os funcionários em geral da universidade. Né? Tem uma coisa que chama sessão de ensino. Tem aqui um que eu não estou falando, né? Mas que tem os alunos, tem os ex-alunos, que pode precisar de algum documento que o SIG emite. Tá? Tem a sociedade, que pode checar um documento lá no SIGA, tá? Se é verdadeiro, aquela coisa, entre esse número e veja esse documento. Né? Dentro da sociedade eu tenho, por exemplo, empregadores, né? Empregadores, né? Eu tenho outras universidades que vão ver se você pode fazer um curso de pós-graduação, por exemplo. Tal. Mas eu intencionalmente não estou falando um que eu considero sombra. Vamos ver se vocês podem descobrir qual é a sombra. Né? E como dica eu falo, pode olhar só para esses aqui, esses 3 aqui, que vocês podem descobrir qual é a sombra. Posso botar aqui a administração, alta administração da universidade. Né? Bem aí, olhem, professores, funcionários, alunos. O que pode ter um. Hein? Notas. Eu não ouvi, desculpe, eu não estou. Notas. Não, são coisas. Nota não é um. São pessoas, organizações, né? Gente que vai sofrer alguma coisa. Tá? Notas é um dado que o sistema trata. Eu teria 2 chutes, mas eu não sei. Vou só chutar mesmo. Mas é um chute, tudo bem. Um é o governo e o outro são
os familiares dos alunos, os professores. Bom. O governo, eu não acho que o governo seja a sombra, tá? E talvez o governo tenha umas demandas específicas, mas os familiares são. A família. Né? A família, ela não interage com o SIGA, certo? Ela não tem direitos, ela não pode pedir coisas do SIGA. Se ela o faz porque tem uma procuração, né? Ela o faz como não como representante do aluno, né? Então, na nossa cabeça, ela ainda é um aluno, vamos dizer assim, né? Mas a família quer saber certas coisas. Se o aluno tem uma nota boa, ela fica feliz. Se não tem uma nota ruim, se demora a nota do aluno, né? Desculpe, é um hábito meu. O aluno fica nervoso e a família fica afetada. Se o aluno está na faculdade desde 2014, a família também fica afetada. Fica, pois é. Mas aí, né? Então, a gente tem aqui uma parte sombra, tá? Inclusive, a gente até poderia colocar aqui, ó, a família entra duas vezes, né? Primeiro, ela entra como responsável, tá? E o responsável, se você é menor de idade, tá? A família é um usuário do sistema, porque é ela que talvez vai fazer a coisa, ou é que ela é legalmente responsável pelo aluno, tá? Você não ganha a independência, né? Mas após o momento que você faz 18 anos, a família não pode intervir, certo? Se o seu pai chegar aqui na universidade, você tem 19 e falar, eu quero trancar a matrícula do meu aluno, meu amigo. Não pode. Você não tem nada a ver com a universidade. Seu filho é maior de idade e ele gerencia a vida dele com a universidade. Você tem que fazer uma procuração, né, legal, ser o representante legal do aluno. Então você tem o responsável e o representante legal que podem estar envolvidos, né? Mas a família é uma sombra, certo? Eu não consigo agora imaginar, né, a família como responsável querer ver o boletim para reclamar do aluno que não está tirando a nota, né? Eu até imagino fácil. Mas como sombra, eu não imagino alguma coisa que eu possa fazer ativamente hoje, a não ser ir perguntar para a família e falar, olha só, o que seu filho, né, fala, sua filha fala do SIGA, né? Como é que o SIGA influencia? Ah, meu filho fica super tenso toda vez que tem que fazer matrícula porque o SIGA não funciona, né? Ou a nota não sai, ou a gente gasta muito tempo aqui fazendo processo para corrigir coisa que o SIGA fez errado, ou que os professores fizeram errado no SIGA, né? Então, pode acontecer várias coisas. E a gente aqui, num brainstorm, né? Vocês falaram uma coisa errada, uma coisa certa, uma coisa mais acerta. Né? A gente, num brainstorm, pode descobrir essa parte interessada e anotar aqui. Eu fui escrevendo um monte, né? E vocês poderiam falar outros para mim. Alguém falou aqui o governo, né? Eu não tinha posto o governo. O governo, né, tem interesses, porque o governo, por exemplo, quer que eu posso inventar vários, talvez. Mas agora eu quero que o governo quer que a universidade emita diplomas só se o aluno passar, né? Então, de certa maneira, o governo pode querer que isso seja auditável, né? E pode exigir, né? O MEC pode exigir algum relatório. O MEC exige relatórios que podem ser gerados a partir do SIGA, né? Ou a partir de outro sistema que o SIGA use para colocar as notas para o aluno. Né? Então, a gente tem algumas coisas. Então, você falou o governo, né? E eu posso falar, vamos quebrar o governo, então. Vamos quebrar o governo em MEC, né? Em Ministério da Justiça. A gente tem um caso famoso aqui, né? Acho que foi na UFRJ, mas que fala, porque, por exemplo, não dou presença, né? Só que o boletim é um documento legal. Né? Então, quando eu não dou presença, eu estou dizendo que você está assistindo a aula. E aí já teve um cara que não foi à aula, mas o professor era como eu, não dava presença, e usou isso como um álibi na justiça. Olha só, eu estava na aula, ó. Tenho 0 faltas, a aula é nesse lugar, né? E eu então não posso ter cometido o crime porque eu estava na aula. Tá? Não sei nem se foi no FRJ, mas se conta muito isso para os professores, que principalmente quando estão começando, faça a presença. Né? E não sei se algum professor. Eu vou me mexer aqui um pouco, eu estou ficando meio doído. Ok. Então a gente vai olhar, né, cada um desses estados dos nossas partes interessadas. Né? Então, primeiro, né, sobrou aqui um rabisco da última aula, né, eu tenho, né, que reconhecer. Então, o primeiro estado é 0. Né? Eu não sei nada,
sobre meus stakeholders, né? A não ser visões abstratas assim que eu tenho, porque eu sei que uma universidade tem aluno, certo? Então eu vou reconhecer os meus stakeholders, listar, né, descobrir quem são os grupos que têm que ser representados, né, e dizer as responsabilidades que esses representantes vão ter que ter, né? Depois eu vou procurar, né, os representantes ou aceitar os representantes que se apresentam, né, e eles são apontados, né, de alguma maneira que é combinada no projeto. Eles concordam com a responsabilidade de representar o grupo todo, né? Eles concordam com a forma de colaborar e respeitam, aceitam a maneira como o projeto vai ser feito. Ok? É importante isso, né? Porque, bom, depois, então essas duas fases, elas são. A primeira fase é bem fácil de você atingir, né? De repente, em algumas horas você faz isso, poucas horas, né? A gente fez aqui em 10 minutos, achou um monte de stakeholder, né? Achar os representantes já exige um trabalho maior, né? Pode ser que um projeto qualquer, projeto de Data House provavelmente menos, mas um projeto qualquer tem que fazer uma eleição, né? Quem são os seus representantes? Então, elege aí. Por isso que a gente tem eleições de várias coisas, né, permanentemente, porque quem são os nossos representantes no governo, né? São os deputados, as pessoas que a gente elegeu para nos representar, né? Na universidade vocês têm o CAINFO, por exemplo, que tem voto, né, na reunião de colegiado. E tem os representantes dos alunos no centro acadêmico, eu acho, né, que vota lá no Consune, né? Aí você tem que. O envolvimento. Né? O envolvimento significa o seguinte: olha, o cara combinou que ia fazer algo e tem que fazer. Então, quando o membro do CAINFO não vai à reunião, significa que ele não está envolvido no seu papel de representante. E esses representantes começam a dar feedback para o projeto, né? E eles se comunicam com o grupo de stakeholders. Ou seja, não adianta o cara do CAINFO, né, só conversar na reunião com os professores. Ele tem que conversar com os alunos, né, que vão lá numa reunião do CAINFO, né, e comunicam: olha, os professores estão combinando isso aqui. Né, eles querem passar aqui que a nota mínima para passar vai ser 9,5. Né? E aí os alunos, não, não pode, tem que ser 3. Né? E aí você discute isso e você vai, em algum momento do projeto, negociar e achar 5, 5,5, 6, em algum momento ali que você vai concordar. Né? O próximo passo, então, é que as representantes dos stakeholders, que representam a vontade dos stakeholders, concordam, né, com o valor que eles vão receber. Né? E concordam com as prioridades do projeto, né? E concordam, né, com as expectativas mínimas que devem existir para o projeto iniciar a ser implantado. Né? Em algum momento, a gente tem que falar aqui, a gente vai falar de Proof of Concept, que é a palavra que foi usada pelo Kimball, tá? E produto viável mínimo. Tá? Isso foi criado pelo pessoal Lean. Não sei se foi criado pelo pessoal Lean, mas é defendido fortemente, pelo menos atualmente. E Agile aprendeu com eles. Tá? Então, esses dois conceitos são muito importantes para a gente atingir a concordância, né? Decidir o que tem que fazer. E aí, ok, já. Né, então aqui a gente tem um intervalo que tem que ser curto, né? Porque o projeto tem que iniciar. Ok? Então isso aqui é eu vou botar entre aspas aqui, né? Porque iniciação é uma coisa bem específica. Iniciação. Tá? E aqui eu tenho, né, uma coisa que é mais na execução do projeto. E aqui é o momento de transição onde eu falo, opa, satisfeito, pode implantar. Tá? E finalmente eu estou usando e eu estou satisfeito
né, o sistema faz o que a gente combinou, né? Faz o que a gente combinou aqui. Então veja que para a gente poder combinar, a gente tem que, né, trazer as partes interessadas para dentro do projeto. Toda essa caixa, essas caixas aqui. Esse desenho aqui, essa caixa aqui foi muito mal feito. Né? Vou apagar isso aqui. Então, esses 6 passos do CEMAT, né? Eu tinha, até esqueci que eu tinha essas transparências uma a uma, né? E a gente tem aqui as partes mais importantes, né? Que eu já falei, mas vocês podem depois até estudar por aqui. Né? Ok. Então, revisão, né? Primeiro, eu gostaria de considerar que a revisão, para a gente, é bastante importante esses passos, né? Porque a gente não falou ainda dos passos a passos das coisas que a gente pode fazer, né? Que vai falar daqui a pouco, das coisas que a gente pode fazer, segundo o PMBOK, para andar, né? Para andar nesses passo a passos aí, por exemplo. Então, a gente vai discutir um pouco isso na próxima parte da aula. Ok? Então, ok, a gente tem isso aqui, né? E aí, exatamente, aquela referência do Standards Group 2015, tá? Esse aqui é a referência do CEMAT, né? Eu gosto muito do Pressman, então o livro de engenharia de software que eu tiro sempre algum material, né? O Rubble é o que fala de Goals and Methods. Esse livro é muito bom, apesar de ser um método um pouco antigo, né? E do PMBOK, quinta e sexta edição. PMI, que é o Project Management Institute, né? Ok. Então, é isso que nós temos aqui para partes interessadas. Vou parar a gravação para a gente ter essa aula gravada. Inclusive facilita a manipulação.